Você já sentiu que, não importa o quanto ganhe, o dinheiro parece simplesmente desaparecer da sua conta? Você se dedica, trabalha duro, tem uma boa posição, mas no final do mês, a pergunta é sempre a mesma: para onde foi todo o meu dinheiro? Se essa situação soa familiar, a história que vou contar hoje pode mudar completamente a sua relação com as finanças. É a história de Isabela e Lucas, dois colegas de trabalho com realidades financeiras totalmente opostas, e a lição que um ensinou ao outro pode ser a chave que você estava procurando. Fique comigo até o final, porque a revelação aqui não é sobre ganhar mais, mas sobre como gerenciar o que você já tem de uma forma que você nunca imaginou. Vamos conhecer nossos personagens. De um lado, temos Isabela, uma executiva brilhante no auge de sua carreira. Ela gerenciava um orçamento multimilionário para a empresa, tomando decisões que impactavam o futuro de centenas de funcionários. Era respeitada, admirada e, para todos os efeitos, um exemplo de sucesso. Mas por trás dessa fachada de controle e poder, a vida financeira pessoal de Isabela era um paradoxo. Seu saldo bancário era uma fonte constante de frustração. Ela olhava para os números e simplesmente não entendia como alguém que administrava milhões podia ter tanta dificuldade em manter as próprias finanças em ordem. Parecia que uma fortuna escapava por entre seus dedos todos os meses. No mesmo escritório, em uma mesa bem mais modesta, trabalhava Lucas, um jovem analista, inteligente, dedicado, mas com um salário que era apenas uma fração do que Isabela ganhava. No entanto, a vida de Lucas parecia surpreendentemente tranquila. Ele não demonstrava o estresse financeiro que tantos sentem. Pelo contrário, parecia viver confortavelmente, sempre com um sorriso no rosto, sem as preocupações que assombravam sua chefe. Como isso era possível? Como alguém com um salário modesto conseguia ter uma vida tão equilibrada, enquanto uma executiva de alto escalão lutava para fechar as contas? A resposta estava nos pequenos detalhes, nos hábitos diários que a maioria de nós ignora. A virada de chave aconteceu em um dia comum, na cafeteria da empresa. Isabela estava na fila, pronta para pagar seu café gourmet e um almoço caro, como fazia todos os dias. Foi então que ela viu Lucas, sentado em uma mesa, saboreando um café de uma garrafa térmica e comendo um almoço, que ele obviamente tinha trazido de casa. Aquela cena despertou a curiosidade de Isabela. Era sempre assim. Lucas raramente comprava algo na cafeteria ou nos restaurantes próximos. Impulsionada por uma mistura de intriga e talvez um pouco de desespero, ela decidiu abordá-lo. Lucas, ela começou, tentando parecer casual, notei que você nunca compra café ou almoça fora. Tem algum motivo especial? Lucas olhou para ela e sorriu. Um sorriso genuíno, sem nenhum traço de julgamento. Raramente, Isabela, ele respondeu com tranquilidade. Sabe, eu aprendi há um tempo que os pequenos gastos diários, aqueles que a gente nem percebe, são os que mais pesam no final do mês. Eles são como pequenos vazamentos em um grande navio. Sozinhos, não parecem nada, mas juntos podem afundar a embarcação. A analogia pegou Isabela de surpresa. Ela nunca tinha pensado dessa forma. Para ela, o foco sempre esteve nos grandes números, nas grandes decisões. Lucas continuou, e cada palavra era como uma revelação para Isabela. Pense bem, ele disse, apontando para sua garrafa térmica. Fazer meu próprio café todas as manhãs me economiza uma quantia que, ao longo de 6 meses, é suficiente para eu investir em um curso novo. Algo que me ajuda a crescer na carreira. E o almoço, preparar minhas refeições em casa, me permite economizar o bastante para fazer uma pequena viagem de férias todos os anos, sem precisar me endividar. Ele falava com uma simplicidade e uma clareza que eram desconcertantes. Não era sobre privação,
era sobre escolha, era sobre direcionar o dinheiro para o que realmente importava para ele: seu desenvolvimento pessoal e suas experiências. Enquanto Isabela absorvia aquilo, Lucas compartilhou outros hábitos. Ele explicou que usava o transporte público em vez de gastar com gasolina, estacionamento e a manutenção de um carro caro. Contou que, a cada 3 meses, ele revisava todas as suas assinaturas de streaming, aplicativos e serviços e cancelava sem piedade tudo o que não estava usando com frequência. E o supermercado, ele acrescentou: nunca vou sem uma lista. Nunca. Isso me impede de comprar por impulso e gastar com coisas que eu não preciso. Para Isabela, que estava acostumada a tomar decisões de milhões, tudo aquilo parecia trivial, pequeno demais para fazer diferença. Listas de compras, cancelar assinaturas. Como isso poderia resolver seu problema financeiro? Mas a semente da dúvida foi plantada. Havia uma lógica inegável no que Lucas dizia. Apesar do ceticismo, a situação de Isabela era desesperadora o suficiente para que ela estivesse disposta a tentar qualquer coisa. Movida por essa curiosidade, ela tomou uma decisão. Sabe de uma coisa, Lucas? Vou fazer um experimento. Por uma semana, vou seguir os seus métodos. Vou trazer meu café, meu almoço, usar o transporte público e fazer uma lista de compras. Vamos ver o que acontece. Lucas apenas sorriu e acenou com a cabeça. Como quem diz, você vai se surpreender. E a semana do experimento de Isabela começou. No primeiro dia, foi estranho. Acordar mais cedo para preparar o café e o almoço parecia um incômodo. Pegar um metrô lotado em vez de dirigir no conforto do seu carro foi desafiador, mas ela persistiu. No segundo dia, já foi um pouco mais fácil. No terceiro, ela começou a notar coisas que nunca tinha percebido antes, como o dinheiro que ainda estava em sua carteira no meio da semana. Ao chegar ao supermercado no sábado, com a lista na mão, ela se sentiu no controle, resistindo às tentações das prateleiras coloridas. Foi uma semana de pequenas mudanças, mas que começaram a somar. No final da semana, Isabela sentou-se com seu extrato bancário e uma calculadora. Ela somou o custo do café diário, do almoço, da gasolina, do estacionamento e comparou com os gastos daquela semana experimental. O resultado a deixou de queixo caído. Chocada é pouco para descrever o que ela sentiu. A economia era substancial. Não era um valor pequeno, desprezível. Era uma quantia significativa que, projetada para um mês e depois para um ano, representava uma pequena fortuna. Uma fortuna que ela estava, literalmente, jogando fora todos os dias, sem nem perceber. Naquele momento, Isabela teve uma epifania. Ela, a executiva que gerenciava milhões, percebeu que, enquanto focava nas grandes árvores, estava ignorando a floresta inteira de pequenos gastos que consumiam sua renda. Ela estava tão obcecada com grandes investimentos e grandes decisões que deixou o dinheiro escapar por entre os dedos, centavo por centavo, café por café. A lição de Lucas, que antes parecia trivial, agora se revelava como a mais pura e profunda inteligência financeira. Na segunda-feira seguinte, o encontro na cafeteria foi diferente. Isabela não procurou Lucas por uma conversa casual. Ela o procurou com a humildade de uma aluna diante de um mestre. Lucas, ela disse, com uma sinceridade que ele nunca tinha visto nela, eu preciso te agradecer. Você me ensinou uma lição que anos de experiência em finanças corporativas nunca me ensinaram. Eu estava errada. A verdadeira inteligência financeira não está apenas em saber administrar os milhões, está em cuidar com o mesmo zelo dos centavos. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou. Isabela não era mais apenas a chefe, era também uma aprendiz.
Mas a história não termina aí. Inspirada por sua própria transformação, Isabela decidiu que aquela lição não poderia ficar restrita a ela. Ela organizou um workshop voluntário na empresa, chamado Prosperidade através da Simplicidade. Convidou Lucas para liderar a conversa junto com ela. A sala lotou executivos, analistas, assistentes, todos estavam lá, curiosos para ouvir o que a chefe e o jovem analista tinham a dizer. Lucas compartilhou seus métodos práticos. Isabela compartilhou sua jornada de descoberta, mostrando com seus próprios números o impacto que as pequenas mudanças podem ter. Aquele workshop foi o catalisador de uma mudança cultural na empresa. As pessoas começaram a conversar sobre finanças pessoais nos corredores, não com vergonha ou estresse, mas com entusiasmo. Grupos se formaram para trocar dicas de economia, receitas para marmitas e estratégias para investir as pequenas quantias que conseguiam poupar. A garrafa térmica se tornou um símbolo de status, não de falta de dinheiro, mas de inteligência financeira. O ambiente de trabalho se tornou mais colaborativo, unindo executivos e funcionários em um objetivo comum: a busca por uma vida financeira mais saudável e próspera. A história de Isabela e Lucas nos ensina uma verdade fundamental: a saúde financeira não depende apenas de quanto você ganha, mas de como você gerencia o que tem. São os hábitos diários, as pequenas decisões, que constroem ou destroem nossa riqueza ao longo do tempo. Assim como um atleta de alta performance cuida de cada detalhe de sua dieta e treino, nós também precisamos cuidar de cada detalhe da nossa vida financeira. Olhe para os seus gastos diários. Onde estão os seus vazamentos? Onde você pode fazer pequenas mudanças que, somadas, terão um grande impacto. Comece hoje. Faça uma lista. Prepare um café. Questione uma assinatura. Você pode se surpreender com o poder que tem em suas mãos. Obrigado por assistir e por me acompanhar nesta jornada. Se essa história ressoou com você, deixe um comentário contando qual pequeno hábito você vai tentar mudar a partir de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como este. Juntos, podemos aprender a cuidar melhor do nosso dinheiro e construir um futuro mais próspero. Até a próxima!